Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. É um prazer muito grande estarmos juntos em oração mais um dia, no caminho da fé. Vamos dar início então à nossa oração da manhã. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Estamos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oferecimento do dia. Adoro-vos, ó meu Deus, amo-vos de todo o meu coração. Agradeço-vos porque me criastes, porque me fizestes cristão, porque me conservastes a vida, porque me conservastes a saúde. Ofereço-vos o dia de hoje, que todas as nossas ações correspondam à vossa vontade e que nós façamos tudo para a glória de Deus e para a paz dos homens. Livrai-nos neste dia de hoje do pecado, livrai-nos do perigo, livrai-nos de todo o mal. Que a vossa graça, que a vossa bênção, que a vossa luz e presença permaneça conosco neste dia de hoje e com todos aqueles que passarem por este momento de oração. Que assim seja. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Neste momento, meu irmão e minha irmã, vamos pedir a Deus que revele a sua palavra a nós, para que ela nos dê direção, nos mostre o caminho ao qual nós devemos trilhar neste dia de hoje. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus nos revelada nesta manhã, ela está em João capítulo 7, versículo 6. Jesus disse: o momento certo ainda não chegou para mim. Para vocês, qualquer momento é bom. O mundo não tem motivo para odiar vocês, mas o mundo me odeia porque eu dou testemunho de que suas ações são más. Meu irmão e minha irmã, esta é a palavra de Deus nos revelada nesta manhã. Amém? Amém. Vamos refletir um pouquinho essa palavra de Deus nos revelada. Jesus toca meu coração para dois momentos distintos, ao mesmo tempo que trabalham dentro de um contexto conjunto que pode nos dar uma direção. Perceba que quando Jesus Cristo diz que o momento certo ainda não chegou para ele, é possível percebermos que Jesus tinha o conhecimento do todo, que Jesus sabia o ponto de partida dele e também sabia o ponto final dele, o ponto de chegada, o seu propósito, o seu grande objetivo. Portanto, ele vivia aquele momento já sabendo por tudo que ele ia passar e sabendo exatamente aonde ele precisava chegar. Em nossa vida, muitas vezes, é isso que nos falta, porque nós temos uma visão extremamente limitada. Tem uma passagem que está lá em Coríntios que diz mais ou menos assim: quando eu era criança, pensava como criança. Quando me transformei em adulto, pensava como adulto. Ou seja, a nossa forma de pensar ela também muda de acordo com os contextos que nós vamos vivendo e as realidades às quais nós vamos passando. Jesus tinha a visão completa de tudo aquilo que ele teria que passar para chegar no seu principal objetivo. E ele sabia também como ele chegaria nesse principal objetivo. Nós, em muitas circunstâncias, vivemos somente um momento e muitas vezes de forma equivocada, exagerada, erramos na dose, justamente porque nós não temos essa grande visão que Jesus teve. Mas nós podemos, baseado nas promessas de Cristo, nós podemos chegar a algumas conclusões que podem nos ajudar a viver nos momentos atuais. Como, por exemplo, o julgamento final. Temos a certeza de que isso acontecerá, porque foi o próprio Cristo que um dia nos disse que haverá
o julgamento final. E quando nós buscamos essas promessas de Cristo, e como a promessa da vida eterna, e nós passamos a entender que nós podemos lutar para isso, nós passamos a criar os nossos objetivos e passamos a melhor viver os momentos atuais. E desta forma, nós começamos a trabalhar as coisas que Deus vai nos colocando em nossa vida e nós passamos a ter um pouco mais de objetividade dentro de um contexto futuro. Por isso Jesus disse, o momento certo ainda não chegou para mim, ele tinha conhecimento de tudo. Para vocês qualquer momento é bom, ou seja, ele conseguia visualizar as pessoas à época. É como se ele dissesse a mim e a você agora que nós vivemos apenas um momento e ainda, muitas vezes, não vivemos da forma correta. Isso é facilmente entendido porque em seguida ele diz assim, mas o mundo não odeia vocês, mas o mundo me odeia, porque eu dou testemunho de suas ações que são más. Perceba mais um ponto importante para vivermos o contexto atual. Dar testemunho de que suas ações são más. Sabe aquele chamado conselho, aconselhamento, direção, que muitas vezes nós ofertamos às pessoas que estão próximas de nós, que nós gostamos. Tudo isso é válido, tudo isso é importante. Quando você percebe que alguém não está no caminho correto, você vai dar um conselho. Quando a pessoa lhe pede uma opinião, você vai lá e dá uma opinião do que ela deveria fazer, do que ele deveria fazer. Tudo isso é válido, é importante. Tudo isso dá direção a muitas pessoas, como algumas nos dão direção. Mas nada melhor do que imitarmos a Cristo. E Cristo, o que fazia à época, ele apenas dava testemunho. Dou testemunho de que suas ações são más. Ou seja, ele vivia a essência do amor, para dar testemunho às pessoas. E o quanto que isso incomodava as pessoas da época. Muitos viam em Jesus a figura de uma pessoa boa, a figura de uma pessoa que tinha boas ações, bons comportamentos, bons testemunhos no meio da sociedade. Outros, a partir das leis, a partir das estruturas estabelecidas à época, entendiam que Jesus estava ali enganando o povo. Nada mais faziam do que davam aquilo do que o coração estava cheio. Nós também agimos assim, como pessoas humanas. Nós damos às pessoas daquilo que o nosso coração está cheio. Jesus tinha um coração cheio de amor. Jesus tinha um coração cheio de perdão, cheio de misericórdia, de compaixão. E ele nada mais fazia do que dava às pessoas aquilo que o seu coração estava cheio. Por isso, meu irmão e minha irmã, para sermos um pouquinho melhor que ontem, é necessário que nós aprendamos juntos a viver o momento atual, mas a viver o momento atual ofertando coisas boas às pessoas que estão à nossa volta. Ofertando perdão, compreensão, tentando não modelar as pessoas conforme nós somos. Muitas vezes nós criticamos, julgamos pessoas, porque as pessoas não são iguaizinhos a nós, porque as pessoas detêm limitações, porque as pessoas não raciocinam como nós raciocinamos, não são rápidas como nós somos rápidos, não possuem visão como nós possuímos a visão. E aí nós simplesmente desrespeitamos as pessoas, porque passamos a falar da vida dela, passamos a criticar e poucas vezes passamos a ajudar. Isso acontece no nosso ambiente de trabalho, isso acontece dentro da nossa casa, isso acontece dentro da igreja, dentro da escola, dentro do clube, dentro dos grupos sociais aos quais nós vivemos.
E o caminho que Jesus nos mostra hoje é um caminho de dar testemunho. Não se preocupe tanto com as pessoas aos quais você convive. Foque um pouquinho mais na sua preocupação em você dar o seu testemunho. Como eu dar o meu testemunho nesse dia de hoje. Para tentar ser um pouquinho melhor que ontem, é necessário que dentro dessa palavra nos revelada, é necessário que nós tentemos no dia de hoje apenas dar o nosso testemunho. Não se preocupando em tanto em dar conselhos. Simplesmente faça. Simplesmente ame. Simplesmente perdoe. Simplesmente realize. Simplesmente pense no juízo final. Pense na vida eterna. Duas grandes certezas que nós temos. Talvez nós não temos toda a visão de Jesus Cristo. Aliás, nós não temos. Nós não sabemos o caminho que precisamos trilhar, que vamos trilhar. Não temos a exata dimensão de enxergar o futuro, porque se nós enxergássemos o futuro, talvez os nossos comportamentos seriam diferentes hoje. Mas como nós não temos essa capacidade ao qual Jesus detinha à época e tem até hoje, talvez não tendo essa visão futurística, nós não saibamos viver os momentos atuais. Mas nós podemos ter a certeza de que a vida eterna, ela existe, nós temos que lutar por ela, e que o juízo final ele é real e ele vai acontecer em nossa vida. Já que temos essas duas grandes certezas, podemos viver os momentos atuais de uma forma mais leve, não se preocupando com tantos detalhes. Muitas vezes você, meu irmão e minha irmã, e eu lutamos, brigamos por um pé sujo dentro de uma casa, por uma toalha tirada ao chão, uma pasta de dente aberta, por um guarda-roupa que está um pouco desorganizado. Mas nós não nos preocupamos em viver o amor, o perdão, a compreensão, a compaixão. Lá no ambiente de trabalho, se apegamos a tantas pequenas coisas e não nos apegamos a viver o contexto de fazer com que as pessoas se mantenham num processo de felicidade, harmonizando os ambientes, deixando de falar dos outros, cuidando um pouco mais do meu serviço, auxiliando as pessoas que detêm dificuldade, se preocupando em ofertar um treinamento às pessoas, mas muitas vezes somente julgamos. E vivemos um momento atual totalmente desalinhado com aquilo que acontecerá um dia em nossa vida. Juízo final e a luta pela vida eterna. Por isso, a palavra de Deus nos dá essa grande direção nesse dia de hoje. E para que nós possamos ser um pouquinho melhor que ontem, é necessário que eu e você, meu irmão e minha irmã, aprendemos ou tentamos, neste dia de hoje, viver o momento atual, também com foco em juízo final, também com foco na vida eterna, tendo a certeza de que tudo o que você fizer aos menores de Cristo, as pessoas que estão à tua volta, é o próprio Cristo que tu está fazendo. Por isso podemos, nesse dia de hoje, viver um pouco mais de compreensão, de aceitação, um pouco mais de respeito ao próximo, se envolver menos em confusão, se envolver menos em julgamentos, em fofocas, em intrigas, e se atentar um pouquinho mais em ajudar as pessoas. Não apenas com conselhos, com direcionamentos, mas com o próprio testemunho. Como Cristo fazia? Ele dava testemunho. E quando ele vivia o amor, o testemunho dele era que as pessoas não estavam sendo boas, umas às outras. Que nós possamos tentar viver isso. Só cabe a nós, não depende de ninguém. É só você tentar viver o amor neste dia de hoje.
Tenha certeza que seu dia será diferente e você estará construindo um futuro para o julgamento final e para a vida eterna. Que assim seja. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Vamos agora colocar a nossa gratidão a Jesus Cristo nesta manhã. Momento que eu considero muito especial, porque é um momento de nós reconhecermos que somos infinitamente pequenos perante a Jesus Cristo, que temos uma dependência muito grande dele e que nós o agradecemos pelas coisas que temos. Ó Senhor Jesus Cristo, agradeço a Ti primeiramente nesta manhã, pela palavra nos enviada, nos revelada neste dia de hoje. Quanto que nós somos pequenos perto de tudo que existe nesse universo. Obrigado por nos revelar isto nesta manhã. Obrigado por nos dar direcionamento, por mostrar que é importante viver os momentos atuais, mas é importante pensar no futuro, no julgamento final, na vida eterna. Por isso é importante vivermos o amor nesse instante ao qual nós estamos. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por nossa família. Obrigado por esses momentos de oração contigo, como são bons, como é gostoso estar contigo. Obrigado por preparar essa manhã para nós. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelas graças que através deste momento de oração Tu tem feito na vida das pessoas. Tudo é por Seu poder, tudo é por Seu sangue derramado na cruz. Tudo é por Sua misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque temos um trabalho, porque temos alimento. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por permitir com que nós levantemos neste dia de hoje. Por ainda permitir com que nós nos relacionemos com as pessoas. Por ainda permitir com que nós melhorássemos um pouquinho melhor que ontem, ficássemos neste dia de hoje. Agradeço a Ti, Senhor, pelo dom da vida, por todos os sentidos que temos, visão, paladar, olfato, tato. Gratidão, Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Ti por tudo que nos deste. A minha mais sincera gratidão, Senhor Jesus Cristo. Acolha de coração. Gratidão a Ti. Amém. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Como é bom agradecer a Deus. Como a gente fica mais leve. Como é bom estar nesses momentos de oração. Agradeço a você também por ter orado comigo, junto a Jesus Cristo nesta manhã. Que Deus o abençoe por isso. Que hoje seja um dia abençoado por Deus em tua vida. Tenha certeza. Um pouquinho melhor que ontem nós podemos ser. Basta uma pequena ação hoje, de tudo aquilo que nós refletimos, para você perceber que vale a pena seguir os caminhos de Deus. Um ótimo dia, meu irmão e minha irmã, a todos vocês.